Você quer saber qual é a quantidade de concreto que você vai fazer para encher os seus pilares na sua obra residencial? Outra pergunta que você talvez tenha aí agora na cabeça. Qual é a receita certa, Fred, para eu poder ter o concreto com a dureza adequada? Pois é, essas duas respostas eu vou te dar nesse vídeo. A gente vai te falar como é que você faz a conta para saber a quantidade de concreto que você vai fazer e qual é a receita certa para você ter o concreto com a dureza que precisa para você não ter problema futuro, para você ter segurança na sua obra. Então sejam bem-vindos ao Dicas do Fred, o seu canal aqui da construção civil na internet. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Vamos para o vídeo porque nós estamos aqui na série de vídeos Cálculo de Obra. Primeira coisa que eu vou passar para vocês, a NBR 6118, essa NBR de 2014, trabalha com concreto armado. E essa norma vai apresentar duas regras para pilares, para colunas. Quais são essas duas regras? Primeiro, seção mínima. O que é a seção? Você pega uma coluna e corta essa coluna. A medida que você tem de largura e de espessura dessa coluna é a medida de seção. Então nós temos aqui uma medida muito comum. As colunas normalmente são retangulares, a gente tem aqui umas medidas muito comuns nas construções residenciais, e ela vai estabelecer que a multiplicação em centímetros não pode ser inferior a 360. Vou mostrar para vocês, segura aí. Agora tem uma segunda regra, a largura mínima não pode ser inferior a 14 centímetros. Portanto, a gente tem aqui duas informações para a gente começar a fazer as nossas contas. Largura mínima, 14 centímetros. Dimensão mínima em centímetros quadrados, 360. Como é que eu faço essa conta, Fred? Eu vou fazer aqui no celular para facilitar um pouquinho a nossa vida. Estou aqui com o celular em branco, vou dividir 360 por 14. E aí a gente chega ao número de 25,71, 7142,857 e assim vai. Então a gente vai trabalhar com qual medida? Sempre que a gente está trabalhando com pilares em obra residencial, a gente procura trabalhar com uma medida mínima de 14 por 26. 14 por 26... a gente tem aqui, na verdade, um arredondamento para um pouquinho... a gente trabalha com esse número redondo para título de cálculo, mas a gente está chegando a uma medida de 364 centímetros quadrados. Mas vamos ficar com esse 360 aqui. Essa mesma norma aqui vai dizer para a gente que o concreto tem que ter uma resistência mínima de 20 MPa. Essa medida aqui é a medida de resistência, de ductibilidade, de dureza do concreto. 20 MPa é uma resistência boa. Fred, como é que eu chego num concreto de 20 MPa? Vou passar para vocês a medida em latas. Você vai utilizar 5 latas de areia, tá? 5 latas de areia. Você vai utilizar 7 latas de pedra, eu já explico, tá, gente? Segura aí. 7 latas de brita. Você vai utilizar 2 latas de água, e você vai utilizar 2 latas de cimento. Ou você pode utilizar um saco de cimento também. 2 latas de cimento. Mas como eu estou passando a medida em latas, você tem aqui já uma informação importante. Desta receita você precisa tirar 2 informações. Eu vou passar para vocês 2 informações dessa receita aqui. A primeira dessas 2 informações é a dureza. Com essa receita você chega num concreto de 20 MPa, ou um pouquinho mais. Mas vamos trabalhar com essa meta porque você não tem um controle de laboratório. Você tem aqui uma resistência apropriada para obra residencial, para pilares, para vigas, para lajes, para elementos estruturantes de obra residencial. Qual é a segunda informação que a gente tem aqui, Fred? Que você vai conseguir chegar a produzir aproximadamente 180 litros de concreto. Muita gente vai chegar nessa receita do concreto e vai questionar o seguinte: Fred, mas o meu concreto vai ficar com bicheiro, o meu concreto vai ficar cheio de buraco, por quê? Porque esse concreto vai ficar muito duro, 2 latas d'água é muito pouco para o concreto, ele vai ficar muito duro, vai ficar difícil de encher, eu vou ter que ficar batendo muito na tábua. Então eu posso aumentar a quantidade de água ou posso aumentar um pouquinho a quantidade de areia? Não, gente, você não pode, porque mais água no concreto ou mais areia no concreto é um concreto mais fraco. Lembrando que eu preciso manter uma resistência de pelo menos 20 MPa, eu não posso, porque senão eu vou perder segurança, eu não posso adicionar água, nem posso ficar adicionando areia, senão eu vou ter que adicionar cimento também, aí o concreto vai ficar muito caro. Fred, então o que eu vou fazer para ter um concreto ideal do ponto de vista de resistência sem adicionar água? Você vai adicionar 50 gramas desse produto aqui para cada saco de cimento. Esse daqui é um produto que se chama Supergrout, é da indústria O Pulo do Gato. Fred, quais são as características desse produto aqui? Deixa eu falar para vocês. Eu vou ler as 3 primeiras, são 5 que estão aqui no rótulo. As 3 primeiras: diminui a segregação dos componentes do grout.
melhor a fluidez e resistência e menor adição de água. Essas três informações já dizem que eu não vou precisar colocar mais água, nem vou precisar colocar mais areia para ter um concreto que vai ficar mais lisinho, mais bonito. Só que o concreto não foi feito necessariamente para ser bonito, mas sim para ser resistente, para ter a resistência mínima necessária para suportar as cargas da sua obra, para te dar segurança. Então você vai adicionar 50 gramas para cada saco de cimento e vai ter um concreto com essas características. Só que tem outros dois problemas que ele ajuda também. Ele reduz a retração plástica e ele reduz a retração no estado de endurecimento. A retração plástica, a retração no estado de endurecimento é o que faz o seu concreto dar aquela murchada na hora que ele está secando e provoca fissuras, por exemplo, na cabeça do trilho. Sabe quando você enche uma laje? Que o concreto não rachou, mas ele ficou com fissura na cabeça do trilho? É por conta dessa retração plástica durante o processo de endurecimento. Então, não muda essa receita. Só que aqui eu te passei só a primeira das duas informações que eu te prometi. Eu te prometi duas. Primeiro, a receita e segundo, a quantidade. Agora vamos lá. Para eu saber a quantidade de concreto que eu vou utilizar para encher os pilares, vamos simular aqui ó, que a gente tem um pilar com 1 metro, tá? A gente tem um pilar aqui com 1 metro. Deixa eu inclinar um pouquinho a câmera. A gente vai simular aqui que a gente tem um pilar com 1 metro. Quantos litros? Eu produzo 180 litros com essa receita. Quantos litros eu vou utilizar para encher um pilar de 1 metro? É só considerar que a gente tem os 360 centímetros quadrados para cada seção e multiplica por 1 metro dá 3.600. Só que isso, na verdade, em litros, porque a gente está falando em centímetros quadrados, em litros vai dar 36. Então, para encher esse 1 metro de concreto aqui ó, no pilar, eu vou precisar de exatamente 36 litros. Vamos fazer uma continha rápida aqui para saber quanto que eu vou consumir? Então agora vamos fazer a conta utilizando esse conceito de uma coluna que precisa de 36 litros por metro. Eu vou pegar aqui a minha calculadora, vou colocar 180, que é a quantidade de litros que eu chego nessa maceira, e vou dividir por 36, que é a quantidade de litros que eu preciso para encher esse pilar aqui de 1 metro. E aí eu chego ao resultado de 5. Eu consigo encher 5 metros de pilar, com essa receita que a gente está propondo aqui para você. Se você estiver utilizando o tijolo baiano, que tem aquelas furações na lateral do tijolo, sabe? Esse daí você vai acabar enchendo um pouquinho menos. Você vai encher umas 4 metros e meio. Mas pelo menos você vai conseguir encher uns 3 pilarezinhos aí com 1,5 metro de altura. Tá legal? Então eu te passei as duas informações que eu te prometi, a receita do concreto com a resistência ideal e o quanto você consegue encher, que é de 4 a 5 metros de pilar feito dentro das normas. Se você gostou do vídeo, como eu disse no princípio, se inscreve no canal. C, curte, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe e até o próximo cálculo.